Eu achava que era extremamente simples, só que eu acho que tem muita gente que ainda precisa entender sobre isso. Bom, como sempre alguma coisa aconteceu essa semana e me deu clique de fazer o vídeo do Shadow Beats. Porque sempre tem alguma coisa que acontece para me dar ideias enquanto os vídeos complexos estão no forno ainda, porque eles demoram a ser feitos. Pois é, tava eu em live essa semana, quando me comentam sobre utilizar Intel Xeon em computadores domésticos. Eu já passei por meio que umas desconversas sobre isso, né? Porque não foram coisas nada produtivas quando o assunto veio à tona, né? Sobre utilizar processadores Xeon. Já vi gente dizendo que não, já vi gente dizendo que sim. Só que, primeira coisa, tá vendo esse logo aqui? Não explica nada. O nomezinho não é uma linha de processador igual você tem aí Core i3, i5, i7, i9, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 e Threadripper. A linha Xeon da Intel normalmente são processadores de alto desempenho, que eu me lembro começaram ainda lá na época do Pentium 2, em que você tinha as versões Workstation e servidor dos processadores Pentium, que eram com o codinome Xeon. E sempre foram os processadores de muito alto desempenho, ou de mais alta qualidade, focado no trabalho profissional ou empresarial. E por conta disso, normalmente são processadores mais caros, só que são muito acima das versões de mercado, normalmente. Até certo ponto vocês já vão entender o porquê. E por conta disso, as pessoas acharam que seria uma boa ideia utilizar como processadores domésticos no seu computador em casa. E não tem problema nenhum, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, e como eu falei, depende. Por exemplo, aqui na minha mão, eu tenho um W3565. É um processadorzinho decente, que eu vou utilizar numa certa máquina feita em 2009, que é meio prateada, e o pessoal já chamava de ralador de queijo. Mas o pessoal começou a utilizar para substituir processadores como a linha FX da AMD, que já tem bastante tempo que o pessoal faz isso. Na verdade, desde os 2 Quad o pessoal já fazia isso, e dos Phenons, né? Já substituiu os processadores domésticos, principalmente da Intel, porque a placa-mãe é muito parecida, né? Não é exatamente igual, mas são parecidas em alguns casos. Tem uns que são iguais, como aqui no caso do 3565, é um LG A1366. Isso aqui é um i7 960 com memória SSD, basicamente. Esse que é o ponto que eu quero dizer. Normalmente você não precisa dessas features em casa, apesar de que a AMD colocou isso para todos os processadores Ryzen dela. Ok, não tem nada contra isso, a SSD é uma coisa importante para o pessoal que trabalha profissionalmente com computador. E você ter isso até no processador de entrada acaba valendo a pena, né? Mas aí qual é a discussão? Eu já ouvi uma frase que deixaria um professor meu muito intrigado, que é: o Xeon é otimizado para servidor. Ele iria dar um soco nessa pessoa que falou isso, porque normalmente a aplicação que é otimizada pro hardware. E outra que eu já ouvi que não faz diferença nenhuma, que todos eles são iguais às versões domésticas. Esse aqui tem até os modelos que são parecidos com o i9 e com o i7 recentes. Só que ali, depois ali do Kaby Lake, do Coffee Lake, já começou a dar uma distribuída. Ok que as linhas também começaram a se canibalizar, mas isso daí é burrice da Intel, não é problema meu. E aí o que acontece é que o pessoal não sabe, na verdade hoje você não tem nem mais necessidade. De verdade, tem muita gente que não precisa nem do Core i7, um i5 ou um Ryzen 5 é o suficiente. Não precisa ir tão longe, apesar de existirem jogos, palavra-chave, que dependam mais de ter núcleos de processador mais rápidos. Aí é que entra o sweet spot do Xeon. Como normalmente eles são gerações à frente das versões domésticas, ou até são na mesma geração, como no caso desse aqui com 960 e a versão superior desse aqui acho que é com 980XE, que é o Extreme Edition. É isso? Não lembro exatamente. Mas tinham processadores de 4 e de 6 núcleos, esse aqui é um quad-core 8 threads. E aí o que acontecia é isso, o pessoal pega esses equipamentos de servidor, de workstation profissional e tal antigos, eu com um ralador de queijo, por exemplo, mas porque eu preciso, caso de uso, eu falei isso no primeiro vídeo lá, quando eu comentei da época trocar para RM, talvez acabou. Mas o pessoal utiliza isso para montar computadores gamers e não tem problema nenhum, porque de verdade são processadores competentes. Claro, pode ter uma situação ou outra, por exemplo, instruções AVX, que são uma coisa que foram adicionadas no SandBridge, esse processador aqui não tem. Só que é uma coisa, ok que o Final Cut se beneficiaria um pouco disso, porque eu me lembro do AVX, eu acho, não lembro agora. Mas tinha alguma coisa, ou era o Intel Quick Sync, não lembro agora. Mas o pessoal utiliza isso para jogar, né? Coloca lá, testa o seu GTA V, o seu Battlefield, seu Far Cry, e tá tudo bem. Só que não é sempre assim, porque você tem alguns trade-offs fazendo isso aqui. Esse processador aqui eu comprei usado. Como a maioria dos processadores que você vai comprar utilizado aí pela internet, não recomendo muito da China porque pode vir alguma coisa assim meio complexa de questão de compatibilidade. Só que primeira coisa, você não tem garantia. Então isso aqui você está fazendo uma aposta sua, você está pagando mais barato, mas em compensação se der algum problema, você está na sua, você que se vire.
as peças em alguns casos são chatas de encontrar, porque são peças antigas. Então você fica dependendo da demanda de empresas que troquem os equipamentos dela para você ter acesso a essas peças. Não é tão difícil, você encontra vários. Aqui, se eu der uma entradinha rapidinho naquele site que trocou o apertinho de mão pelo cotovelo, vou dar um exemplo aqui. Quantos anúncios aparecem? Vamos botar aqui, eu sei de um. HP Z400. É uma workstation da HP. Grandinha até. Vamos desconsiderar que alguns anúncios são sobre componentes e tal. No geral aqui, ele está me dando aqui 84 anúncios desse modelo específico porque eu filtrei. Então, tipo assim, você pegar isso, comprar uma placa de vídeo mid-tier, tipo uma RX 560, uma 1050, uma 1050 Ti, é algo bem competente para você jogar. Só que você não pode fazer isso com qualquer processador, porque não faz sentido. Além dessa questão que eu falei de ser usado, né? Fora que, compatibilidade. Não é qualquer placa-mãe que roda um i7 960 que vai rodar um Xeon, porque não significa que ela tenha BIOS para isso. Até acontece, tipo, da Asus. A Asus era uma que tinha o costume de fazer isso. A Asus, a ASRock e a Gigabyte. Elas tinham o costume de colocar suporte a alguns modelos de Xeon nas placas de consumidor. E o ponto que é lá da frase que o meu professor ia estraçalhar a pessoa que falou aquilo, você tem o high-end desktop, que é o Core i, no caso i7 e i9 hoje, na época desse daqui era só o i7. Você tem a linha high-end workstation, que aí você já pode colocar ali, entrelaçar o i9 com o Xeon, porque tem essa questão de ter suporte à memória SSC, que é meio arbitrária, mas vamos ignorar porque não é irrelevante. E os processadores com um pouquinho mais de estabilidade, porque o foco do Xeon é a confiabilidade nele, então você precisa de uma máquina que seja robusta para aguentar mais tempo, coisa que normalmente os Core i são um pouquinho a menos do que o Xeon, né? Questão de ambiente, alimentação e tal, algumas coisinhas, poucas coisas assim, muito microscópicas que a gente não repara que dentro podem ser diferentes, mas no geral os specs desse daqui pelo menos são a mesma dos Core i, né? E também tem a questão da estabilidade, que você precisa que a máquina seja robusta o suficiente, além de confiável, para sustentar a função. Mas a questão de você ter máquinas que vão ficar 10, 12 ou até mesmo o dia inteiro, o tempo todo ligada, é importante que você tenha um processador estável. E aí entram as linhas que não fazem muito sentido. Você pensa, ué, se tem tanto espaço, por que eles não rodam mais rápido ou com esse tanto de núcleo? Porque normalmente são tarefas que dependem de mais estabilidade. Velocidade é a última coisa que você se preocupa no ambiente corporativo. Você se preocupa que esteja funcionando primeiro. E, ok, aqui você tem um tantinho de espaço, você tem um gabinete bem ventilado do Mac Pro ou do seu HP Z400 que cabe um tanto de ar passando por ele. Só que um servidor que você tem no rack, normalmente esse aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, uns 6 centímetros, uma unidade de 1U, que é a medida de rack de servidor, você precisa de processadores mais lentos, porque eles não podem esquentar tanto, e de muito boa ventilação. Ou você pode botar um gabinete maior com mais fluxo de ar, e aí você já resolveu o problema, você pode colocar isso daqui num servidor. Tinha muito servidor que era assim, inclusive. Apesar de não fazer sentido você colocar um processador de workstation no servidor, mas tudo bem. E aí que vem os detalhes. O pessoal vem e fala, vamos pegar o modelo tal, não sei o quê. Principalmente os modelos escalonáveis. Você tem que tomar muito cuidado, porque não é toda a BIOS que vai suportar ele. E aí vem aquele, voltando ao ponto da frase como eu tinha começado anteriormente, de que o processador é otimizado para tarefa, acontece às vezes de realmente ser isso. Mas não é porque o processador é otimizado para tarefa, é porque existe uma tarefa que um processador não consegue realizar e o outro é potente demais para realizar e justificar o custo. Aí normalmente aparecem essas linhas bizarras de Xeon e EPYC no meio. Sim, o EPYC da AMD também tem essas assim de vez em quando. Ali no meio entrelaçando isso. E é por isso que tem essa questão de você tomar cuidado com qualzinho você escolhe. E aí vocês vão me perguntar no final disso tudo, de uma explicação que provavelmente não fez tanto sentido como vocês esperavam, eu devo usar ou não? Como eu vou usar um ralador de queijo que utiliza este processador, e isso daqui é o suficiente para o que eu faço hoje, considerando que eu estou usando um P8600 de 2 núcleos. 8 threads e 4 núcleos não é tão ruim para mim, e a velocidade também, né? Porque isso aqui é 2.4, esse aqui é 3.2. Você tem que tomar muito cuidado, porque você não vai ter garantia e a manutenção dele vai ser um pouquinho mais chata do que você comprar peças novas. E que não, dependendo do caso, a questão de preço assim acaba nem fazendo tanta diferença. O meu caso é só uma questão de compatibilidade um pouco mais específica, porque eu poderia muito bem não ter comprado isso daqui e ter comprado um Ryzen 3 e ter montado um computador Ryzen 3 lá na época que eu comecei a comprar essas peças aqui pra já preparar o caminho pra mim.
E é isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa desse final. Eu não mando na escolha de vocês, só espero que vocês tomem cuidado com isso. E na prática, com os Xeons antigos até vale a pena. Mas com os modelos mais novos é muito melhor você pegar os próprios Intel, que eu não recomendo porque a Intel tá dando umas tropeçadas depois de Kaby Lake, ou o Ryzen, com certeza o Ryzen, né, porque tá muito melhor e suporta coisas que esse daqui de Workstation suporta, né, tipo a memória ECC, que se você trabalha profissionalmente é importante, para algumas aplicações. E eu vejo vocês semana que vem. Canal de games, se inscrevam aqui. Não tem espaço para botar o vídeo da semana passada e o vídeo do canal de games que eu terminei Sonic Adventure ontem. Então minha cara sumiu e até semana que vem.